inserido na produção de materiais pedagógicos para a Unidade Curricular de Betão Estrutural do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, procede-se, neste pequeno filme, à resolução do exercício regular 05 do ano letivo 2021-2022. O enunciado consistia, portanto, no seguinte: considera a laje representada na figura, sujeita a uma carga permanente de 3 kN por metro quadrado e a uma sobrecarga de 2 kN por metro quadrado. Pretende-se adotar para materiais C2025 e S400. A laje tem uma espessura de 15 cm e é composta por três lajes com os vãos representados, sendo de salientar que a primeira das lajes à esquerda é uma laje em consola e a laje da direita tem um bordo livre. O que é que se pretende? A linha A, verificar a segurança ao estado limite último de esforço transverso. Na linha B, calcular os momentos fletores de dimensionamento das secções determinantes, recorrendo, quando possível, a tabelas de Barês. Na linha C, dimensionar as armaduras de flexão para as secções determinantes. Na linha D, indicar os modelos de cálculo que adotaria para o dimensionamento, caso tivesse que aplicar o método das bandas. E, por fim, na linha E, executar a pormenorização de armaduras. Portanto, para a verificação da segurança ao estado limite último de esforço transverso, o que há a fazer, em primeiro lugar, é determinar qual a carga de projeto a atuar na laje, e ela resulta igual, portanto, à carga permanente multiplicada pelo coeficiente de segurança, mais a sobrecarga também multiplicada pelo coeficiente de segurança, que sendo ambos igual a 1,5 e fornecidos no enunciado. Como a carga permanente é fornecida e vale 3, a sobrecarga vale 2, isto será, portanto, 1,5 vezes 3 mais 1,5 vezes 2, um total de 7,5 kN por metro quadrado. Conhecida a carga atuante, importa avaliar para cada laje qual a situação de ruptura correspondente e, dessa forma, estimar o máximo esforço transverso do painel. O primeiro passo consiste na individualização das lajes que compõem o painel e, como tal, neste caso temos 3 lajes. A laje 1, que é uma laje em consola. A laje 2, que é uma laje que é apoiada em 3 bordos, o bordo superior, o bordo lateral esquerdo e o bordo inferior, e tem continuidade no lado direito. Reforço é considerado apoiado no bordo em contacto com a consola, tanto que não só por ser consola, mas até porque a consola não cobre todo aquele vão. E, finalmente, um painel 3 que tem continuidade à esquerda e é apoiado em cima, portanto, na parte superior e na parte lateral direita, e tem um bordo livre em baixo. Procedendo à análise de cada laje, resulta então para a laje 1, que é a laje em consola, naturalmente sendo uma consola um elemento isostático e tem como modelo apenas uma consola com 1,5 m de vão, e será esse o vão condicionante para todos os efeitos de esforço transverso. Passando para a laje 2, começando pelo canto superior esquerdo, é apoiado e, portanto, a linha de ruptura será a 45 graus. Segue-se à sua direita um canto apoiado, continuidade, pelo que a linha de ruptura sairá a 30 graus próximo do lado apoiado. Olhando para baixo, temos uma situação similar, canto apoiado, linha de ruptura a 45 graus, canto apoiado com continuidade, linha a 30 graus para o lado apoiado, pelo que, unindo agora os topos dos pontos onde elas se encontravam, temos definido como a maior área, o maior vão será, obviamente, dado por A2, sendo A1 mais A2 igual aos 4,40 m, sabendo que a altura dos triângulos de 45 e 30 graus são iguais para ambas as dimensões de A1 e de A2, então podemos estabelecer a igualdade. A1 tangente 45 é igual a A2 tangente 30, o que nos permite, com estas duas equações, determinar A2
e, consequentemente, obter o valor correspondente ao vão ao vão condicionante desta laje, que serão 2,8 metros. Passando à análise da laje 3, é uma laje que tem um bordo livre, portanto, em cima temos um bordo, um canto apoiado com continuidade e, portanto, 30 graus a linha de ruptura, e aproxima-se de um canto apoiado com uma linha, portanto, a 45 graus, de onde terminará, aplicando a regra dos telhados, uma linha vertical, já que não tem apoio em baixo, e, consequentemente, a maior viga ou a maior laje com maior vão será o vão A1 destas, em que o A1 mais A2 somam 3,90 m. E, portanto, procedendo à trigonometria, o A1 tangente 30 tem que ser igual ao A2 tangente 45, pelo que o A1 será igual a 2,5 m. Como o VSD será a carga vezes o A máximo será 2,8 e o PSD era um 7,5, portanto será 7,5 vezes 2,8, o que dá 21 kN por metro como máximo esforço transverso para este painel de laje. Passando à verificação da segurança ao esforço transverso, portanto, de acordo com o Eurocódigo 2, o esforço transverso resistente da laje não deve ser considerado inferior a VRTC, em que ele pode ser obtido, em primeiro lugar, há que calcular a altura útil. A altura útil sabemos que é a espessura da laje H menos o recobrimento menos o diâmetro estimado para os varões longitudinais. Neste caso, a espessura era 15 cm, portanto, adotando um recobrimento de 2 e um diâmetro de 10, resulta uma altura útil de 12, onde o K será que é 1 mais raiz de 200 sobre D em milímetros. Isto resultaria em 2,29, que é superior a 2, pelo que o Eurocódigo limita o K a um valor de 2, onde o V mínimo, a máxima tensão admissível, pelo menos para uma laje de 15 cm, corresponderá a 0,44 megapascais, pelo que o VRDC terá que ser maior que esta tensão vezes a altura, sendo a altura de 0,12, isto daria um esforço transverso resistido pela laje de 53,1 kN por metro, que é bastante superior aos 21 que obtivemos no slide anterior e, consequentemente, está verificada a segurança ao estado limite último de esforço transverso. No que diz respeito ao cálculo dos momentos fletores de dimensionamento nas secções determinantes, portanto, à semelhança do esforço transverso, o cálculo tem que ser efetuado de laje a laje, tendo em atenção as condições de apoio. O que nós sabemos é que, para efeitos dos momentos, haverá que aplicar o método de Marcos, porque as cargas a considerar serão, para efeitos do máximo momento negativo, aplicaremos à laje com as condições que tem de apoio a totalidade da carga, PSD igual a 7,5, e para o cálculo dos momentos positivos iremos fazer, por aplicação do método de Marcos, uma repartição da carga. Parte da carga, um PSD1, que é a carga permanente, mais metade da sobrecarga, que neste caso serão 6 kN por metro quadrado, serão aplicados no modelo correspondente ao modelo da laje, e o restante a restante parcela da sobrecarga, ou seja, metade da sobrecarga majorado 1,5 kN por metro quadrado, será aplicado ao modelo simplesmente apoiado da laje. E então, passando para a laje 1, que é uma laje em consola, portanto, sendo um elemento isostático, o seu momento é o momento da consola naquele bordo, e teremos, portanto, PSD vezes L ao quadrado sobre 2, ou seja, menos 7,5 vezes 1,5 ao quadrado sobre 2, o que dá um momento negativo no bordo da consola de menos 8,4 kN por metro. Passando ao dimensionamento, ao cálculo dos esforços da laje 2, o que temos é que temos, em primeiro lugar, que procurar qual é a tabela do Barês que corresponde a estas condições de apoio, e essa tabela é esta. Depois há que fazer a correspondência de quais são os vãos que correspondem ao A e B da tabela. Neste caso, a tabela terá um A de 5 metros e um B de 4,40 metros. Por outro lado, sabemos que para esta laje temos que, para o cálculo dos momentos negativos, iremos aplicar a totalidade da carga no modelo
tal como está representado aqui da laje. E para o cálculo dos momentos positivos, parte da carga é aplicada neste mesmo modelo, mas a outra parte, a correspondente à metade da sobrecarga, é aplicada no modelo simplesmente apoiado. Portanto, sendo o gama igual a 1.14 para esta laje, fui às tabelas retirar a linha correspondente que me permite calcular os esforços da laje apoiada com continuidade e fiz o mesmo para o modelo de simplesmente apoiar. Como já tinha dito atrás, o momento negativo é obtido por aplicação direta da laje com as condições de apoio correspondentes à tabela de cima e com a totalidade da carga, o que conduz a um momento fazendo as interpolações da tabela e multiplicando pela carga 7,5 e pelo vão ao quadrado, que neste caso é o vão A, o vão B, desculpe, é 4,40 m e que resulta, portanto, um momento total de menos 13,7 kN por metro. No que diz respeito aos momentos positivos, será o valor obtido por esta mesma tabela aplicada à parcela da carga de 6 kN por metro quadrado, mais o correspondente à tabela simplesmente apoiada, aos momentos da tabela simplesmente apoiada, para a carga de 1,5. E, portanto, fazendo as interpolações correspondentes a cada uma das tabelas, para o MYS da tabela, para as condições de apoio reais e para a simplesmente apoiada, resultaram os valores aqui escritos, multiplicando obviamente pelo vão ao quadrado, isto dá o máximo momento segundo x igual a 6,4 kN por metro, e procedendo da mesma forma, fazendo as interpolações respectivas, obtém-se o momento segundo y, que é neste caso 4,4 kN por metro, em que eu realço a vantagem de observar que neste caso nos deu um maior momento segundo o menor vão, o que faz sentido, até porque é o vão mais rígido, não só é o menor vão, como é o mais rígido. Finalmente, para a laje 3, esta é uma laje mais complexa, tem um bordo de continuidade, 2 bordos apoiados e um bordo livre. Temos que procurar a tabela correspondente, que existe, e é esta. Por outro lado, temos também de procurar a correspondente laje ou modelo de laje simplesmente apoiado, que é este, não é o totalmente simplesmente apoiado, mas sim o apoiado em 3 bordos e com um bordo livre. Portanto, fazendo a correspondência com a laje, concluímos que o A para ambos os modelos, o A vale 5 e o B vale 3,9, ou seja, o gama será 1,28. Para o cálculo dos momentos negativos, será no painel, tal com as condições em que a laje tem de apoio, que iremos aplicar a totalidade da carga e, portanto, iremos aplicar as tabelas e os coeficientes correspondentes para a totalidade da carga. Chamo a atenção que o gama, portanto, existe para 1,20 e para 1,30 e o que nos interessa é 1,28. Já para o cálculo dos momentos positivos, parte da carga, os 6 kN, será aplicado nesta mesma tabela, mas a restante parcela da sobrecarga, que é 1,5 kN por metro quadrado, será aplicado no modelo simplesmente apoiado, e aqui chamo em particular a atenção que os gamas da tabela existem para 1,20 e para 1,50, portanto temos que ter cuidado nas interpolações e não cometer nenhum erro. Portanto, para o máximo momento negativo no bordo de continuidade será retirado da tabela de cima o menos 0,1178 vezes 7,5 vezes 3,90 ao quadrado, o que dá um momento de menos 13,4. Por outro lado, o momento no bordo livre, no encastramento, será ligeiramente superior e igual a menos 15,5. No que diz respeito aos dois momentos positivos no vão e ao momento positivo no bordo livre, temos que o momento no segundo x será de 7 kN por metro por metro, o momento segundo y de 1,9 kN por metro e o momento positivo no bordo livre será ligeiramente superior e igual a 8,9 kN por metro.
Passando então agora a um mapa resumo dos momentos que acabámos de encontrar, o que temos é que na consola nos deu menos 8.4. O momento do bordo de continuidade entre os dois teremos que aplicar a semissoma, a média dos dois, e portanto coloquei menos 13.6, já que os valores são muito parecidos, os obtidos para ambas as lajes, e teremos um momento de menos 15,5 junto ao bordo livre, no bordo de continuidade. No que diz respeito aos momentos positivos, temos no painel central um momento de 6.4 e um momento de 4.4, segundo x e y. No painel da direita teremos 7 e 1.9, respectivamente, tendo ainda um momento positivo no bordo livre de 8.9. E, portanto, serão estes os momentos que nos condicionarão o dimensionamento das armaduras. Passando agora ao dimensionamento das armaduras de flexão. Portanto, é importante aferir desde já qual é a armadura mínima e a armadura máxima da laje. Portanto, aplicando as regras regulamentares do Eurocódigo, a armadura mínima não pode ser inferior a 0,0013 vezes a altura útil, sendo dada pelos 0.26 FCTM sobre FSYK vezes a altura útil. No nosso caso, portanto, isto deu 0,00143 vezes D, o que dá uma armadura de 1,72 cm² por metro, ou seja, armaduras FIT 6 afastados de 15. Por outro lado, a armadura máxima, que neste caso, como sendo a espessura da laje de 0,15, conduz a 60 cm² por metro, e portanto já sabemos que as armaduras têm que ser inferiores a 60 cm² por metro e nunca podem ser inferiores em termos das armaduras de cálculo a FIT 6 afastados de 15. Aconselho sempre a construção de uma tabela onde reunimos todos os momentos obtidos e, portanto, pondo aqui os momentos da laje 1, menos 8.4, os momentos positivos, o momento negativo do bordo entre a 2 e a 3, os momentos positivos da laje 2 e os momentos positivos da laje 3, bem como, quer no vão, quer no bordo livre, e por fim o momento negativo no bordo livre, junto ao apoio de continuidade. Vamos calcular os μ's. Os μ's sabemos que devem ser calculados por o m sobre d quadrado FCD, e que para esta laje vamos adotar um d de 0.12 e um FCD de 13.3 é 3. O que conduziu a estes μ's que eu aqui tenho representados. Aplicando a regra simplificada, a fórmula fornecida nas tabelas para o cálculo direto do ômega, função do μ, obtive os valores que eu aqui tenho de valores de ômega. E para o cálculo da armadura vamos aplicar a regra da tabela, o que nos dá, aplicando um D de 0.12, o FCD de 13.3 e o FSYD de 348, o que nos conduziu a estes valores de armadura. Claro que a escolha agora das armaduras, eu não posso esquecer que a armadura mínima é FIT 6 afastados de 15, por um lado, e por outro, recorrendo à tabela de armaduras, facilmente se consegue escolher as armaduras que nos dão FIT 6 afastados de 125 para o momento negativo na consola, FIT 8 afastados de 15 para o momento no bordo de continuidade entre os painéis 2 e 3, armaduras a mínima de FIT 6 afastados de 15 no vão da laje 2, a mesma coisa para o vão da laje 3, em ambas as direções vamos ter a armadura mínima, o que vem simplificar grandemente a pormenorização. E temos no bordo livre, em baixo, positiva, uma armadura FIT 6 afastados de 10 e junto ao apoio de continuidade, armadura FIS de 8 afastados de 10. Estamos, pois, em condições agora de passar depois à pormenorização. Antes é, no entanto, solicitada a aplicação do método das bandas e, portanto, se a pergunta era se tivéssemos tido que calcular esta laje pelo método das bandas, que modelos adotaríamos? Pronto, na aplicação do método das bandas, obviamente que o painel de laje teria que ser também ele repartido em 3 lajes. A laje 1 é uma laje em consola com um modelo idêntico ao adotado para o seu dimensionamento, ou seja, é um elemento isostático e não tem nada que saber. A laje 2, havendo continuidade segundo o menor vão,
que ainda por cima é o vão mais rígido, porque tem continuidade nesse vão, então vamos ter que adotar uma maior parcela de carga para esta direção e proponho um alfa igual a 0,7 ou 0,8, represento aqui com 0,7. Finalmente, na laje 3, é uma laje com bordo livre que nos obriga à colocação de uma banda e, portanto, de qualquer maneira, isto significa que a direção perpendicular tem ainda menor rigidez, pelo que para a aplicação do método das bandas, agora traduzindo mais em particular e representando os modelos de cálculo correspondentes, tem-se que a laje 1 é uma laje em consola, vai funcionar apenas segundo a direção X com o alfa igual a 1, ou seja, com a totalidade da carga lá aplicada nessa direção. A laje 2 sabemos que tem a maior rigidez segundo o menor vão, e daí ao ser o vão mais esforçado, vamos adotar para esse vão, para esta direção X, um alfa de 0,7 e, consequentemente, para a direção oposta, apenas um alfa de 0,3. Finalmente, para a laje 3, tem um bordo livre, vamos ter naturalmente de considerar uma banda para o bordo livre e, no seu genérico, será uma laje que tem a maior rigidez segundo X, ainda mais acentuada que a laje anterior, na medida em que, na direção perpendicular, temos o bordo livre. Portanto, vamos adotar um alfa ainda maior para esta direção, um alfa igual a 0,8. E vamos criar uma banda com 1 metro de largura junto ao bordo livre e no qual descarregará a banda segundo Y e que consequentemente terá uma dimensão, um vão ligeiramente inferior, ou seja, vamos considerá-lo apoiado no centro desta banda de baixo. Assim, especificando com rigor cada um dos modelos de cálculo, destes 6 modelos de cálculo, temos que para a laje 1, segundo a direção X, é uma consola com 1,5 m de vão, com a totalidade da carga aplicada. No que diz respeito à laje 2, temos dois modelos. Segundo a direção X, um modelo simplesmente apoiado com continuidade com 0,7 de PSD a atuar. A direção Y é um modelo simplesmente apoiado com 5 metros de vão com 0,3 da carga aplicada. Finalmente, para a laje 3, temos, segundo a direção Y, um modelo com menor, já não tem 5 metros de vão, mas apenas 4 metros e meio, e a carga que estará aplicada será até se iniciar rigorosamente a banda e, portanto, terá apenas um vão de 4 metros e com 1,2 de carga, e desta banda iremos poder calcular a reação na banda do bordo livre, que depois lhe teremos que adicionar à carga dessa banda. Segundo a direção X, temos um modelo com continuidade apoiado com 0,8 da carga, isto a meio vão, e a banda do bordo livre será um modelo similar, de continuidade simplesmente apoiada, com a totalidade da carga aplicada, à qual temos que acrescer a reação calculada segundo a direção Y da laje 3. Finalmente, o exercício regular terminava com a execução de uma pormenorização da laje. Começo por representar a planta inferior da laje. Para isso, aconselho sempre a começar pela representação, neste caso, porque tínhamos uma banda, a especificação da dimensão da banda. E é essa a maior armadura que esta laje tem na planta de armaduras inferior, e portanto serão fit 6 afastados de 10 que vamos levar até ao apoio e amarrá-la, isto numa distância de 1 metro. Segue-se depois a laje, terá uma armadura de fit 6 afastados de 15 que vou colocar apenas até digamos assim, ao início da consola. Reparem, esta linha estou a truncar a laje até à consola, com fit 6 afastados de 15. Isto porque do lado esquerdo, na laje 2, temos a mesma armadura e, portanto, irei colocar fit 6 afastados de 15 também.
não estou a executar por uma questão de simplicidade a dispensa de armaduras aqui neste bordo, faço só na parte superior da consola, em que vamos ter fit 6 afastados de 30 corrido, em que à esquerda aproveito para fazer o bordo livre, e teremos uma armadura total a cobrir toda a área. E esta armadura será reforçada até ponto 9 por ser bordo de continuidade no painel 2 e ponto 8 no painel 3. Temos fit 6 afastados de 30, reforço, portanto, para dar os fit 6 afastados de 15, e no painel 3 a mesma coisa no restante, na restante dimensão da laje. Perpendicularmente, teremos na consola a armadura de fit 6 afastados de 30 em baixo. Vamos aproveitar também para fazer os bordos livres. E a armadura das direções Y, que também são fit 6 afastados de 15, que é a armadura mínima, a cobrir toda a laje 2 e a mesma coisa relativamente à laje 3, com a única particularidade que aproveitamos em baixo para fazer a armadura de bordo livre. E com isto tudo, fica, acrescentando a legenda, fica executada a polinização da laje inferior. Para a planta superior, é melhor começar pela marcação dos quartos de vão até onde vamos colocar a armadura. No entanto, a consola, como esse quarto de vão dá inferior ao vão da consola, eu opto por adotar 1,5 m e vou adotar este 1,5 m em toda a laje até ao fim. Por outro lado, temos do painel 3, o quarto de vão é 1 metro de cada lado, e não nos podemos também esquecer da outra direção, que será 1,25 m em cima e em baixo, em que temos uma banda de 1 metro que eu também aqui vou utilizar para marcar as respectivas armaduras. Portanto, esta optimização é obviamente mais complexa e obriga-nos a uma maior, digamos assim, complicação no esquema, mas começo pela execução da maior armadura, que é a armadura no bordo de continuidade junto ao bordo livre, que nos deu uma armadura de 8 afastados de 10, será apenas em 1 metro. No restante da laje serão fis de 8 afastados de 15 ao longo deste bordo de continuidade. Por outro lado, temos a armadura da consola, que são fis de 6 afastados de 125 ao longo de toda a consola, e portanto as armaduras de cálculo estão tratadas. Temos de seguida tratar das armaduras de canto. Temos este canto apoiado, em que temos fis de 6 afastados de 15, que é precisamente a armadura mínima, e por isto eu vou adotar esta armadura para cobrir já a armadura de bordo segundo X e a armadura de bordo segundo Y até ao início da consola. Temos ainda depois um outro canto com também apoiado, a suceder o mesmo. Portanto, aproveito e uso a armadura para fazer todo esse bordo, aproveito e uso a armadura para fazer todo esse bordo. Depois temos o outro bordo apoiado, onde precisamos dos fis de 6 afastados de 15 do princípio ao fim. Segue-se a armadura de distribuição da armadura negativa na consola, que adotei fis de 6 afastados de 30. Em toda a consola. Depois temos a armadura de distribuição, obviamente já no painel 2 dessa mesma armadura da consola, fis de 6 afastados de 30. Falta-nos a armadura, e aproveito esta armadura para fazer todo o bordo apoiado do painel 2. Depois temos a armadura de distribuição do bordo apoiado em baixo, fis de 6 afastados de 30, portanto ao longo daquele 1,25 m. Temos a armadura de distribuição do bordo apoiado em cima, fis de 6 afastados de 30. Temos também ainda a armadura de distribuição da armadura do bordo de continuidade, fis de 6 afastados de 30, isto no vão 2, e vamos ter de colocar o mesmo do lado direito, já no painel 3.
Aí a armadura já vem até ao fim. Faço lembrar que aproveitei a armadura positiva para fazer a armadura de bordo, porque esta termina, obviamente, junto ao bordo. E falta apenas as armaduras de distribuição dos bordos apoiados, que lá em cima é FIT 6 afastados de 30 até 1,25 m, e à esquerda e à direita será FIT 6 afastados de 30 na dimensão de 1 metro. E com isto fica acabada a pormenorização, faltando colocar apenas a legenda e concluído o trabalho.